Olá, meu nome é Karina Radek e eu estou aqui porque eu gostaria de compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre o reino espiritual e de como foi o meu primeiro contato do reino das trevas para o reino da luz e como isso surtiu efeito na minha vida quando eu comecei a entender melhor que existe sim algo a mais do que o físico, algo a mais do que nós vemos, o lado espiritual de que rege as nossas vidas. Eu, por volta dos 11 anos de idade, eu entrei numa depressão profunda. Era um sentimento de raiva de mim mesmo, era um sentimento de que eu não tinha valor, que eu não era amada. E eu tinha tanta raiva de mim mesma que eu pegava as minhas unhas, eu cravava, eu me machucava, eu me arranhava todo o corpo. Eu pegava a minha cabeça, batia contra a parede. O desejo que havia dentro de mim era de me machucar. E essa depressão, ela perdurou por 2 anos na minha vida. 2 anos em crises de tristeza, em crises de alma, planejamento de suicídio. Era algo que vinha sempre na minha mente para tirar a minha vida. E isso eu lutei por 2 anos. Acontece que os meus ascendentes, eles sempre mexeram com feitiçaria, cartomante, macumbaria. Então, de uma certa forma, houve uma abertura de legalidades para ações demoníacas agirem na minha vida. Mas isso eu não tinha o entendimento até então. Minha mãe, como dentista, um certo dia, atendeu uma paciente pastora. E ela, no desespero de mãe, compartilhou o que ela estava passando comigo. Então, ela lançou um desafio. Coloque a mão na cabeça dela por 7 dias e declara que você abençoa ela no nome de Jesus. Depois de 7 dias, eu retorno aqui para saber qual o resultado disso. Minha mãe, no seu pouco entendimento e no desespero que ela se encontrava no momento de me ver daquele jeito, começou a fazer. E no período desses 7 dias, um dia eu acordei muito feliz. E era uma felicidade que eu não havia sentido já por 2 anos. E aquilo para mim foi algo assim inusitado, algo assim surpreendente, a ponto de eu acordar feliz, sentir uma alegria, um sentimento esse que já tinha até me esquecido do que era estar feliz. E eu compartilhei com a minha mãe. Foi então que ela disse: eu estou fazendo algo diferente. Foi me proposto um desafio para te abençoar através do nome de Jesus. Então eu fiz e eu acredito que pode ser isso. Eu fiquei meio ressabiada, ok, fiquei só observando, mas as minhas lutas continuaram. Nesse passo, minha mãe acabou aceitando o convite de estar indo a uma igreja e lá ela começou a conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. E ela me fez esse convite, estendeu a mim. Minha filha, vamos conhecer um pouco mais do que diz as escrituras sagradas, só que eu tinha muito preconceito com os cristãos. Então eu falei, não quero. E assim eu continuei relutando para não ir à igreja e também eu creio que havia uma guerra interna das ações demoníacas não quererem me permitir conhecer a verdade. Porque quando você conhece a verdade, o poder que existe na palavra de Deus, consequentemente nós somos libertas de todas as mentiras, amarras que Satanás tenta lançar contra as nossas vidas. Mas até que um certo dia eu aceitei esse convite de ir à igreja e eu me lembro no final do culto o pastor fazendo uma pergunta: quem quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu, sem entender muito, levantei a minha mão e fui e fiz a oração de confissão, onde eu aceitava Jesus como meu Senhor. Naquele momento, eu estava ali porque eu fui movida por algo que tocou no meu coração, mas eu fiz essa declaração sem ter muito entendimento do que isso ia surtir no reino espiritual ao meu favor. Quando eu declarei que a minha vida agora pertencia a um Senhor chamado Jesus, o reino espiritual da luz começou a se levantar e se mover para me arrancar da onde eu estava. Onde eu estava totalmente possuída por demônios,
por legiões de demônios que estavam atuando na minha vida e me amarrando a esses sentimentos de tristeza, sentimentos de pensamentos suicidas, esses pensamentos que queriam de tudo quanto é jeito destruir a minha vida. Ali entrou a ação dos anjos de Deus, ali entrou a ação de Cristo sobre a minha vida. E eu senti uma alegria que nunca havia sentido antes. Eu experimentei algo naquele dia que eu posso me lembrar até hoje, como foi impactante sobre a minha vida. É por isso que eu tive tão claro o que é estar nas dependências das trevas e o que é conhecer a luz. É por isso como eu sou apaixonada por conhecer mais do reino espiritual. Ok, mas as lutas continuaram, até mesmo porque o inimigo das nossas almas, eles não querem nos perder, eles não querem perder o domínio que ele tem sobre nós. Então, todas as vezes que eu decidi ir à igreja, havia uma guerra espiritual dentro de mim. Eu queria ir, mas ao mesmo tempo algo se movia dentro de mim para não ir. Era nos dias de ir à igreja, eu sentia algo me mover dentro de mim. Era uma irritação, era uma inquietude que eu sentia, era uma raiva que vinha, eu não sabia de onde, tudo para resistir eu conhecer a verdade. E eu me lembro que num dia, na igreja, o louvor começou. E algo ruim começou a mexer dentro de mim. E eu fechei os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, eu caí endemoniada. Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu caí endemoniada a ponto de que 5 pastores não estavam conseguindo me deter. Tamanha era a força do demônio, das legiões de demônios que estavam sobre a minha vida. Mas claro, com a autoridade de Jesus Cristo, todo inferno tem que se render. E ali eles expulsaram aquele demônio no meu corpo, explicaram que existia o reino das trevas, que existe demônios que atuam nas nossas vidas e que é necessário um posicionamento de fé, um posicionamento em Cristo para que essas legiões de demônios passam a não ter mais legalidade sobre a tua vida, mas consequentemente você ter autoridade contra esses tipos de ação demoníaca. Aquilo foi chocante para mim, onde eu pude ver existe um reino espiritual. Quando eu cheguei em casa, a minha visão espiritual foi aberta e eu pude ver que dentro da minha casa existia legiões de demônios. Eu, sem ter muito entendimento na época, pedi para minha mãe e o esposo dela ajoelharem na sala e nós orarmos o Salmo 91. E enquanto nós declaramos o Salmo 91, eu ia expulsando aqueles demônios e eu via eles conforme redemoinham, saindo de casa, eram legiões saindo de casa. Enquanto nós não parávamos, enquanto eu não senti que estava limpa a minha casa, nós não paramos de orar. E foi quando eu vi Jesus pela primeira vez. E eu vi ele descendo na sala com umas vestes brancas, reluzia. E quando eu o vi, eu desmaiei. Eu desmaiei numa paz profunda, numa paz de descanso que eu nunca tinha experimentado antes. Foi quando minha mãe me pegou pelo colo, me pôs na cama e ali eu tive o sono mais gostoso da minha vida, um sono de paz, eu senti uma paz me envolvendo, eu me sentia leve como uma pluma e aquilo impactou mais ainda o meu interesse de conhecer e saber mais sobre tudo que se rege no reino espiritual. E não parou por aí. A minha visão foi aberta. Eu conseguia ver onde os espíritos imundos estavam. Eu podia identificar e orar para que saísse do local. Mas eu ainda estava em processo de libertação. Porque ele resiste sair das nossas vidas. Conforme eu disse, ele não quer nos perder. Então, eu passei por um processo de libertação
muito forte, mas eu, ao mesmo tempo, me posicionei para querer ser totalmente liberta de tudo aquilo que ele me fazia estar presa. E por mais 7 vezes consecutivas, esses demônios vinham sobre mim, eu manifestava e passei por um processo de libertação. Mas pela minha determinação e meu posicionamento de querer ser liberta totalmente, eu continuei permanecendo nos caminhos da verdade, porque eu quero sim ter uma vida completamente livre, porque participar e ser parte do reino da luz é muito melhor. E quando você descobre a autoridade que você tem espiritualmente falando no nome de Jesus Cristo, nada mais te para, nada mais te detém. E ao contrário, nós somos livres, nós somos libertos, nós somos restaurados a viver uma vida plena, onde existe a verdadeira plenitude da alegria, da paz, do regozijo e saber que a vida é para ser vivida de uma maneira abundante, de uma maneira leve e de uma maneira extraordinária, a qual a gente só consegue compreender tudo isso quando você tem um entendimento e entrega a sua vida para Cristo. Então eu posso vir aqui falar com você que ter a sua vida sobre a autoridade daquele que é poderoso, o mais poderoso de todos os deuses, o mais poderoso de todos os senhores, Cristo te torna uma pessoa com autoridade e governa e reina na tua vida. Você acaba governando e reinando em vida e não mais sendo governada e não mais sendo escrava de pensamento suicida, pensamentos de tristeza, pensamentos de que você não tem valor e você passa a viver o que realmente Cristo quer que você viva, uma vida feliz, plena e abundante. Se você gostou desse testemunho, se acrescentou algo na tua vida, compartilhe para que esse vídeo alcance mais vidas. Obrigada e deixe seu like. Até mais.